Dando continuidade ao estudo de movimento ou ao estudo dos movimentos, hoje a gente vai estudar o movimento vertical. A gente vai ver algumas características desse movimento. Depois vou resolver uma questão e vou deixar uma questão para que vocês respondam. Então vamos lá. Movimento vertical no vácuo. Aí a gente vai ter aqui só um pequeno texto para dar uma introdução ao estudo do movimento vertical no vácuo. Desde a antiguidade, o estudo dos movimentos verticais era de grande importância para alguns cientistas conceituados. Este era o caso de Galileu, que fez um estudo minucioso da queda livre. Aí aqui nós temos. É importante o aluno notar que, embora o movimento seja vertical, ele ficará sujeito às leis de um movimento que já estudamos anteriormente. Aí qual movimento seria esse? Aí eu coloquei aqui, ó. É o movimento. Deixa eu ver aqui. Aqui ó. É o movimento uniformemente variado, né? Que a gente viu na aula passada. O movimento uniformemente variado. A gente vai utilizar as mesmas equações do movimento uniformemente variado, a gente vai usar nesse movimento vertical no vácuo e também vai usar na queda livre. A gente só vai ter algumas diferenças com relação à aceleração, já que a aceleração para o movimento vertical vai ser sempre a aceleração da gravidade. Mas vamos continuar aqui. Outro fato muito importante é que estaremos desprezando a resistência do ar. Então, pessoal, para estudar isso aqui, a gente vai desprezar a resistência do ar. Por quê? Porque dependendo do objeto que está sendo lançado ou que a gente deixa cair, o ar vai exercer uma influência. Então, tenta imaginar, por exemplo, se você joga uma pedra, o ar vai exercer pouquíssima influência ao vento. Mas se você joga uma folha de papel, ou deixa cair uma folha de papel, o vento já exerce muita influência. Então, nos casos que a gente vai estudar aqui, a gente vai estudar o caso em que não tem a presença do ar, ou seja, no vácuo. Aí, já que todas as observações serão feitas para movimentos no vácuo. Então, pessoal, a gente vai usar sempre aqui o vácuo como referência, como espaço em que está acontecendo esses movimentos. Viu? Queda livre. O movimento de queda livre é caracterizado pelo abandono de um corpo a uma certa altura em relação ao solo. Aí aqui eu tentei colocar uma figurinha que eu peguei na internet, uma pessoa, né, deixando cair aqui do alto de um prédio. Essa figura aqui, pessoal, não está em uma escala realista. Viu? Veja que o homem aqui é muito grande em relação ao prédio. Mas só para a gente ter uma noção, né, do que seria a queda livre. Quando você deixa um objeto cair de uma determinada altura em relação ao solo. Aí vamos analisar aqui algumas situações. Né? Aqui, ó, que eu botei como observações. Né? Nós vamos ter o seguinte. Um garoto do alto de um prédio abandona uma pedra. O que eu sei a respeito? Então, se ele abandonou essa pedra, a gente vai saber o seguinte, que a velocidade inicial dessa pedra vai ser 0. Viu? Então, gravem isso. Outra coisa, observa-se que à medida que a pedra vai caindo, sua velocidade aumenta. Então, a pedra vai caindo e sua velocidade vai aumentando. Aí aqui, ó, para a velocidade aumentar, é necessário que exista uma aceleração com sentido para baixo. E realmente existe. A gente vai ver que
vai ser a aceleração da gravidade. Aí 3. Se a pedra não possui motor, de onde vem esta aceleração? Se a pedra não possui motor, de onde vem essa aceleração? É a aceleração da gravidade, que a gente chama de G, geralmente, né? Os livros chamam de G. Aí aqui tem a aceleração, é a aceleração da gravidade G, a aceleração é constante. Então, essa aceleração, pessoal, da gravidade, ela vai ser constante em determinadas situações, situações reais. E para a gente aqui, ela vai ser sempre constante. A gente vai pegar sempre situações em que essa aceleração é constante. Aí nós vamos ter aqui, ó, a aceleração da gravidade é uma grandeza vetorial, ou seja, se é uma grandeza vetorial, apesar da gente não ter estudado ainda vetores, ela precisa de um módulo, uma direção e um sentido. Aí, toda grandeza vetorial ela tem um módulo, a direção e um sentido. Como a aceleração da gravidade também é uma grandeza vetorial, então vai ter as seguintes características, né? Vai ter o módulo é o valor numérico. Nesse caso aqui, a gente está aproximando para 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na maioria das questões, por motivo de simplificação, a gente vai considerar essa aceleração sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como o sentido dela, né? A direção, melhor dizendo, a direção. A direção vai ser vertical, né? E o sentido vai ser orientado para o centro da Terra. Então a gente vai ter uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A direção vertical, só para a gente lembrar aqui, ó, eu não estou conseguindo desenhar bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho melhor. Bom, deixa eu ver. Ó, o vertical, pessoal, é nessa direção assim, ó. Vertical, nessa direção. E o sentido é para o centro da Terra, ou seja, essa aceleração vai ser orientada para o centro da Terra, né? Já que é a aceleração da gravidade. Aí vamos para o próximo. Aqui, ó. Lançamento vertical. O que difere o lançamento vertical da queda livre é o fato da velocidade inicial no primeiro ser diferente de zero. Então, ó, no lançamento vertical, a velocidade inicial é diferente de zero. E a gente viu nos slides anteriores que já na queda livre a velocidade inicial é zero. No caso da queda livre, só podemos ter movimento no sentido de cima para baixo. Ou seja, se é queda livre, a gente está soltando o objeto de alguma altura em relação ao solo, deixando ele cair. No caso do lançamento vertical, poderemos ter movimentos em ambos os sentidos. Ou seja, a gente pode ter movimento de cima para baixo ou de baixo para cima. Aí aqui nós vamos ter a descrição matemática dos movimentos verticais no vácuo. Alguns livros, eles colocam mais equações do que essa, mas as equações que eles colocam, são simplificações dessa daqui. Então, para a queda livre, aí ele faz uma simplificação da equação da velocidade, aí faz uma simplificação da equação da posição com relação ao tempo, e faz uma simplificação da equação de Torricelli. Aí lembrando aqui, quem são essas equações? Essa nossa primeira equação aqui é a equação da velocidade. Esse primeiro V a gente chama de velocidade final, esse V0, velocidade inicial, esse Azinho aqui é de aceleração e o T é de tempo. Essa outra expressão aqui, ó, essa outra equaçãozinha, é a equação que nos fornece o espaço com relação ao tempo. Então, esse primeiro S é a posição final,
Esse S0 é a posição inicial, esse V0 é a velocidade inicial, esse T é o tempo, mais 1 dividido por 2, esse A é a aceleração e tempo de novo representado pela letra T, que está ao quadrado, né? Aqui o tempo está ao quadrado. Aqui nós temos a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é esse A representa a aceleração, ΔS, multiplicado pela variação de posição. Então, a equação que a gente vai usar para calcular as questões de lançamento vertical é basicamente essas três questões. Aí eu preparei um exemplo tem até a letra E, se eu não estou enganado, e eu vou fazer com bastante calma para que vocês prestem atenção como é que a gente está fazendo. E em seguida eu vou deixar uma questão para que vocês possam responder. Aí vocês vão prestar bastante atenção nessa questão que eu vou responder e depois vão tentar responder uma que eu vou deixar muito parecida. Vai mudar alguns valores, um texto ou outro, mas em si a equação é muito parecida. Então vamos lá. Então a questão é essa. Um exemplo de aplicação. Diz o seguinte: um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote G. Esse G, pessoal, vai ser o módulo da nossa aceleração, né? E adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede para a gente determinar as funções horárias do movimento. Então vamos fazer essa letra A. Como é que a gente vai fazer? Essas funções horárias, pessoal, são as funções da posição e da velocidade, que está no slide anterior a esse. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. A gente vai ter que determinar essas equações aqui para o nosso problema, para esse problema aqui. Aí vamos fazer o seguinte: o que é que a questão fornece? A questão fornece, eu vou chamar de dados, a questão fornece aqui, ó. Deixa eu ver. Tentar copiar aqui mais ou menos. Dados. Quais são os dados que ela fornece? Ela fornece a velocidade inicial V0 igual a 50 metros por segundo e ela fornece também o módulo de G. Módulo de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quem é esse G? Esse G é a aceleração da gravidade, pessoal. Aí preste atenção no seguinte: o sentido que a gente vai adotar como sendo positivo é o sentido de baixo para cima. Esse é o sentido positivo. Aqui no início vai estar o zero e aqui vai aumentando. 1, 2, 3, 4. Então o sentido positivo é para cima. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for colocar aqui a resposta da letra A, então, letra A, já vou responder, em que ele pede as funções horárias do movimento, a gente vai utilizar isso para colocar um sinal nessa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Letra A. As funções horárias do movimento. De forma geral, a gente viu o quê? A gente viu que as funções vai ser S igual a S0 mais V0 T mais 1 dividido por 2 de A T ao quadrado. Essa é nossa expressão para a posição. Mas aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que colocar números nessa expressão, que é para a gente determinar a expressão aqui para o problema. Então vai ficar assim, ó. Para o nosso problema a gente vai ter o seguinte, S, que é a posição final, vai ser igual. Não é S0, esse S0 representa a posição inicial. Como a gente está lançando verticalmente esse móvel a partir do solo,
a gente pode considerar que essa posição inicial aqui, ó, S0, a gente pode considerar que ela é zero também. Aí, mais V0. V0 é o quê? A velocidade inicial. A gente determinou aqui, de acordo com o problema, que a velocidade inicial é de quanto? De 50 metros por segundo. Então, você vem aqui, ó, e coloca 50, aí repete a letra T. Aí, preste atenção agora, aonde vai aparecer a aceleração. A aceleração aqui representada pela letra A, mas a nossa aceleração, o módulo da nossa aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí preste atenção aqui no seguinte, como o sentido positivo é para cima e a aceleração da gravidade aponta para baixo, vai aparecer aqui um sinalzinho de menos. Vai ficar menos 1 dividido por 2 vezes. Aí a aceleração agora, ó, o valor dela, 10, viu? Menos 1 dividido por 2 vezes 10 vezes t ao quadrado. Aí vamos simplificar aqui essa expressão. Aí vai ficar S igual. Zero aqui a gente pode eliminar, não precisa estar repetindo ele. S igual a 50t. Cuidado para não confundir o S com 50, viu? Isso aqui da frente é S, isso aqui é S e isso aqui é 50. Então, S, que é a posição, é igual a 50t. Aí aqui, ó, menos. Eu vou fazer isso aqui direto. Observem o seguinte, você tem 1 dividido por 2, menos 1 dividido por 2 vezes 10. Isso aqui é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. Vai ficar 5 vezes t ao quadrado. Deixa eu apagar aqui, ficou meio prensado. Cadê a borracha? Tá aqui. Estou tentando fazer com o maior cuidado para economizar espaço, porque essa questão ela vai até a letra E. Então, eu tenho que economizar espaço, senão não vai dar aqui para fazer no slide. Então, vamos lá. Simplificando aqui, vai ficar, ó, fazer aqui, S igual. Aí, como eu já tinha falado, S0 não precisa repetir, aí vai ficar 50t. Aí aqui, como eu já tinha dito, ó, menos 1 dividido por 2 vezes 10 vezes t ao quadrado, você vai simplificar isso aqui, ó. Vai ficar 10 dividido por 2. Então, vai ficar menos 5 e repete o t ao quadrado. Como ele pede aqui, ó, as funções horárias do movimento, aí a gente já determinou uma função horária, que é a função da posição, essa daqui, ó. Então, determinamos aqui uma função horária. Viu? Então, uma função horária desse objeto aqui é posição igual a 50t menos 5t ao quadrado. Aí agora, a gente vai determinar, tudo isso aqui é a letra A ainda, viu, pessoal? Agora, a gente vai determinar, ainda na letra A, deixa eu repetir aqui, letra A ainda, a função da velocidade. De forma geral, como é a função da velocidade? De forma geral, a função da velocidade é V é igual a V0 mais a t. Para o nosso problema, qual vai ser o valor dessa função aqui? Vai ser o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui V0 e colocar o valor que aparece na questão para o V0, que é 50. Então, V igual a 50. Aí, mais ou menos, aí vai ser menos. Por quê? Porque a aceleração da gravidade aponta para o centro da Terra. E a gente está adotando o sentido positivo para cima, ou seja, como se estivesse saindo da Terra, é o nosso sentido positivo. Então, por isso que aqui vai ficar menos 10t. Pronto, já determinamos a equação da
velocidade. Deixa eu mudar até a cor aqui. Pronto. Então vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Então a letra A está respondida. Encontramos as duas funções horárias do movimento, ou seja, a função da posição e a função da velocidade. A função da posição é posição, que é representada pela letra S, é igual a 50t menos 5t ao quadrado. E nós temos a velocidade como sendo aqui velocidade igual a 50, porque velocidade é igual a velocidade inicial, e a velocidade inicial nesse problema é 50 menos 10t. Esse menos 10 é da nossa aceleração da gravidade. Aqui está só o módulo, 10 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente vai colocar em uma das equações, a gente tem que colocar o sinal, né? Pronto, respondida a letra A. Vamos fazer agora. Deixa eu separar aqui. Pronto, essa aqui foi nossa letra A. Vamos fazer agora a letra B. Deixa eu mudar a cor da caneta. Vou botar para preto aqui. Pronto. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B ele pede o quê? O tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Aí observem o seguinte, pessoal, toda vez que for pedido esse tempo de subida, a gente vai calcular para a altura máxima. Aí aqui vai outra ideia. Na altura máxima, a nossa velocidade final vai ser zero. Então, para calcular uma questão como essa, você vai começar fazendo o seguinte, pegando a equação da velocidade, então aqui está logo em cima, né? Eu vou repetir aqui só para que vocês entendam a ideia. A gente vai pegar a equação da velocidade, que é V é igual a 50 menos 10t. E o que é que nós vamos fazer? O tempo de subida, né? O tempo para atingir a altura máxima. Quando esse objeto atinge a altura máxima, a velocidade final dele vai ser zero. Então, no lugar desse V, isso aqui é só para a altura máxima. Então, quando esse objeto atinge a altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Então, como é que a gente reescreve essa equação? Então, vai ficar zero para a velocidade final igual a 50 menos 10t. Aí observem que a gente caiu aqui numa equação de primeiro grau, com letras e números, né? Como é de costume. Então, o que é que a gente vai fazer? Ou o que é que eu vou fazer aqui para resolver uma equação desse tipo? Eu vou pegar a letra, né? No caso aqui, menos 10t, e vou colocar do lado esquerdo da igualdade. Quando eu faço isso, eu mudo o sinal, a gente tem que mudar o sinal dessa letra. Então, se estava menos 10t do lado direito da igualdade, vai ficar 10t do lado esquerdo. Eu não vou repetir o número 0 aqui porque não vai influenciar em nada. Então vai ficar 10t do lado esquerdo igual a 50. Como eu quero saber o valor apenas de um t, o que é que eu faço? Eu faço aqui, t igual a 50 dividido... Deixa eu melhorar isso aqui. Apagar e fazer de novo. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu quero saber o valor apenas de um t, eu vou fazer t igual a 50 dividido por 10. Aí 50 dividido por 10, eu vou colocar aqui embaixo que é para aproveitar o espaço. 50 dividido por 10 é igual a 5. Então vai ficar 50 dividido por 10 é 5, então t igual a 5. Aí qual a unidade de medida para o tempo que a gente vai usar aqui é o segundo, né? Então t, esse segundo ficou muito legal, não. Deixa eu apagar.
esse S não ficou muito legal, né? Então aqui, ó, vai ficar 5 segundos, viu? Eita, ficou pior, ficou parecendo um 5. 2, 5. Deixa eu apagar e fazer novamente. Apagar tudo. Então vai ficar aqui, ó. Você vai dividir 50 por 10, aí vai ficar T igual a 5 segundos. Isso aqui é um S. Então, respondendo a letra B, né, o que ele quer, o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Então, o tempo que ele leva para atingir a altura máxima é o tempo de 5 segundos. Viu? Essa resposta aqui, ó. Pronto, fechamos aqui a letra B, né? Concluímos a letra B. Vamos para a letra C, a altura máxima. Na letra C, ele pede a altura máxima. Aí observem bem, se a gente conseguiu determinar o tempo de subida, ou seja, o tempo que ele leva para atingir a altura máxima, então com esse mesmo tempo a gente vai calcular a altura máxima, né? Com esse tempo aqui, ó, de 5 segundos. A gente vai calcular isso usando qual equação? Altura é posição. Então, a gente, para calcular essa altura máxima, a gente vai pegar o tempo que ele levou para atingir essa altura máxima, que é a resposta da letra B, e nós vamos pegar também a equação da posição, que a gente encontrou na letra A. Então, a gente vai pegar essa equação aqui, ó, S, isso aqui é um S, viu? Apesar de estar aparecendo um 5, é um S. S igual a, aqui é 50t menos 5t ao quadrado. O que é que a gente vai fazer? Ele quer saber a altura máxima. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar esse valor aqui, que é de 5 segundos, que foi o valor do tempo que ele levou até atingir a altura máxima, e vai substituir aqui, ó, no lugar desse t e desse outro t aqui na equação da posição. Então vai ficar assim, ó, S, ou seja, posição da altura máxima vai ser a posição para 5 segundos. Então S5, que vai ser a altura máxima, vai ser igual a 50. Aí no lugar do t eu coloco esse 5 aqui, ó, que é o valor do t. 50 vezes 5. Aí menos 5 vezes. Aí novamente, ó, no lugar da letra t eu coloco o valor correspondente ao tempo da altura máxima, que é o tempo que a gente calculou na letra B. Calculou na letra B, que é de 5 segundos. Então vai ficar 5 ao quadrado. E vamos resolver essa expressãozinha aqui, ó. Então vai ficar assim: posição, altura máxima, né, que vai ser a posição S aqui, ó, de 5 segundos, então vai ser igual a... Aí você resolve essa multiplicação aqui, ó, 50 vezes 5, você pode resolver da seguinte maneira, né, sem usar calculadora. 5 vezes 5 é 25, então você coloca 25, tem ainda um zero, você só acrescenta o zero aqui. Então, 50 vezes 5 é 250. Aí, menos. Aí aqui, pessoal, tomem cuidado, porque a gente tem que resolver essa potência e tem que multiplicar por 5. Então, eu vou repetir aqui o 5. Aí, lembre-se do seguinte. Qualquer número elevado ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Então, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Eu vou colocar aqui em cima, só para lembrar quem está esquecido, né? Então, se nós temos 5 ao quadrado, isso é igual a 5 vezes 5. Né? Aí 5 vezes 5 é igual a 25. Né? Então, vamos ter aqui
25. Né? Aí vai ficar posição, né, da altura máxima, que é o S5, é igual a gente vai repetir aqui, ó, 250, aí menos, aí aqui, menos 5 vezes 25, né? Ou então, como eu já repeti o menos, então você faz só 5 vezes 25. 5 vezes 25, se a vai ser igual a 125. Então, nós temos aqui, ó, a altura máxima, que é na posição S5, né? Quando o tempo é igual a 5 segundos, vai ser igual a 250 menos 125. 250 menos 125, essa altura vai ser justamente 125, ou seja, 125 metros. Viu? Então, a altura máxima é de 125 metros. Pronto, terminamos a letra C. Vamos para a letra D agora. Deixa eu repartir aqui para tentar fazer organizado. Então, letra D. Isso aqui é um D, pessoal. Então, aqui, letra D. Então, na letra D, diz o seguinte, ó. Em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. Então, a gente vai determinar, né, para t igual a 6, o espaço do móvel. O espaço é a posição. Em que posição esse móvel se encontra quando o tempo é igual a 6. E nós vamos determinar também o sentido do movimento. A gente vai dizer se ele está subindo ainda ou se ele está descendo. Então, vamos lá. Para determinar o espaço do móvel, para um tempo de 6 segundos, a gente faz igual a gente fez na letra C. Então, a gente vai pegar a equação do problema. Qual é a equação do problema? Posição é igual a 50t menos 5t ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Posição é igual a 50t menos 5t ao quadrado. Como ele quer para t igual a 6, né, que a gente está respondendo a letra B, então nós vamos ter o seguinte. S6, ou seja, posição no instante 6 segundos, vai ser igual a 50 vezes 6, substituindo, pessoal, a letra T por 6, já que o T representa o tempo. Né? Aí, menos 5 vezes. Aí, no lugar da letra T, coloco 6 novamente, ao quadrado. Aí, vamos resolver essa expressãozinha aqui. Ó. Então, vai ficar S. Deixa eu pegar aqui a borracha novamente. Então, vai ficar aqui, ó. Posição, né? S6, ou seja, posição no instante 6 segundos é igual. Aí vamos fazer aqui, ó, 50 vezes 6. Aí 50 vezes 6 está complicado. Como é que a gente faz? A gente pode fazer 5 vezes 6, que é bem fácil. 5 vezes 6 é 30. Mas como é 50, aí a gente pega e acrescenta esse zero aqui, ó. Então, 50 vezes 6 igual a 300. Aí, menos 5 vezes. Aí, lembrando aqui, pessoal, 6 ao quadrado, né? Vamos lá, para a nossa tabelinha aqui em cima. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6. Né? 6 vezes 6 é igual a 36. Né? Então, vai ficar com 36 aqui. Aí vamos ficar com S6
igual a 300 menos o resultado agora dessa multiplicação aqui, ó. 5 vezes 36. Né? 5 vezes 36 vai ser igual a... Deixa eu pensar um pouco. 5 vezes 36 vai dar nada mais, nada menos que 180. E vamos continuando. Aqui, letra D aqui em cima ainda, viu, pessoal? Cuidado aí para não se atrapalhar. Então, vamos fazer o resultado dessa subtração aqui, ó. Então, S6 é igual... Ó, 300 menos 180 vai dar quanto? 120. 120 metros. Mas... Vamos lá. 120 metros. Só que ele pergunta ainda, na letra D, se... na verdade, não é se, né? O sentido do movimento. Então, ele quer saber, além da posição, quando o tempo é igual a 6 segundos, que a gente já calculou, ele quer saber o sentido do movimento. Ele quer saber se o móvel está subindo ou descendo. Aí, observem bem, antes da gente fazer conta. Se, no instante 6 segundos, a posição é 120 metros, e se, no instante 5 segundos, que é na letra C, a posição é 125 metros, a gente pode concluir o seguinte, que ele está descendo. Observem bem, prestem bem atenção. Quando o instante é de 5 segundos, que é a letra C, a posição é 25. Quando o instante é de 6 segundos, a posição é 120. Então, veja que aumentou o tempo, mas diminuiu aqui a altura dele. Então, quer dizer que ele já começou a descer. Então, aqui, ó, descendo. O sentido dele aqui, ó, é descendo. Viu? Descendo. Aí, qual outra maneira de você comprovar isso? Uma outra maneira seria você pegar a equação da velocidade e calcular a velocidade para o tempo de 6 segundos. Vamos fazer isso. Dá um pouquinho de trabalho. É melhor não, né? Não, vamos fazer. Ó, então, velocidade... Vou fazer direto, viu? Preste atenção. Velocidade para um tempo de 6 segundos. Deixa eu pegar aqui. Fazer direito. Fazer com mais paciência. Eu queria fazer rápido para não deixar o vídeo muito longo. Então vejam só, qual é a outra maneira da gente saber se ele está descendo ou se está subindo? A outra maneira, sem fazer essa análise, é você pegar a equação da velocidade. Qual é a equação da velocidade? Qual é a equação da velocidade? É V igual a 50 menos 10t. Pronto, essa é a nossa equação da velocidade, que a gente determinou na letra A. Então, eu pego aqui, ó, e vou calcular a velocidade para o tempo de 6 segundos. Então, V6, ou seja, a velocidade para o tempo de 6 segundos, é igual a 50 menos 10 vezes... Aí agora, no lugar da letra T, eu coloco o tempo que eu escolhi para ela, que é 6. Então, aqui, ó, ou melhor, que o problema escolhe para ela, que é 6. Então, vai ficar V6 igual, aí repete aqui, ó, 50 menos 10 vezes 6, 60. Aí, como é que a gente fica com essa conta aqui? V6 é igual 50 menos 60 vai ficar menos 10. Aí, como é velocidade, menos 10 metros por segundo. Isso aqui é um S. Aí, observe o seguinte. Toda vez, pessoal, que num problema desse, a velocidade toda vez que a velocidade tem um resultado negativo, quer dizer que ela está descendo. Num problema como esse, né, com as características que a gente utilizou aqui.
como a gente utilizou o sentido positivo para cima, se a velocidade aparece com um valor negativo, quer dizer que ela está descendo, que ela está em sentido oposto à orientação positiva que a gente adotou, que é para cima. Viu? Aí, essa é uma maneira, e a outra maneira é você fazer essa análise aqui. Ó. No instante 5 segundos, a posição era 125. No instante aqui, 6 segundos, a posição foi de 120 metros. Então, quer dizer que ele está descendo. Aí, essa foi a nossa letra D. Aí, agora, vamos fazer a letra E. Eu acho que eu vou fazer até no próximo slide aqui, viu? Que eu já deixei separado para isso. O instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Deixa eu pegar... Deixa eu ver, eu vou precisar aqui da equação da posição. Deixa eu ver quanto é que vale aqui a equação da posição. É 50S é igual a 50t menos 5t ao quadrado. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, essa é a letra... Deixa eu voltar. A letra E, né? O instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Então, vamos lá. Letra E. Letra E. Como é que a gente começa a resolver essa questão? A gente vai começar escrevendo a equação da posição desse problema. Qual é a equação da posição desse problema? É S, isso aqui é um S, viu, pessoal? Cuidado para não confundir com 5. S é igual a 50, que é 50t, menos 5t ao quadrado. Isso aqui é um 2. Então, deixa eu ver aqui. A memória não está muito boa. Deixa eu ver. O instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Aí, observem o seguinte. Como é que a gente vai calcular o instante? A gente vai fazer o seguinte. Ó. No instante que o objeto atinge o solo, ele volta para a posição zero. Então, ó, a gente pega essa equação aqui, que é a equação do movimento do objeto. Então, quando ele volta para o solo, a posição dele aqui, ó, essa letra S, vai ser zero. Porque a gente falou que no solo a posição é zero. O problema fala e a gente adotou isso, né? Então, vai ficar aqui, ó. Então, nós ficamos com zero igual a 50t menos 5t ao quadrado. Eu não sei se vocês já estão estudando ou estudaram equação de segundo grau. A gente caiu aqui numa equação de segundo grau. Só que essa equação é de uma forma particular que a gente não vai precisar usar a fórmula de Bhaskara. Tem outra maneira da gente resolver essa equação. Então vamos lá. Eu vou pegar todas as letras e colocar do lado esquerdo da igualdade. Vou pegar esse zero aqui e colocar do lado direito. Então vai ficar assim. Ó. Vou fazer assim primeiro. Menos 5t ao quadrado mais 50t igual a zero. Eu apenas mudei de lado aqui, ó. Tava 50t menos 5t ao quadrado do lado direito da igualdade. Eu peguei toda essa parte que estava do lado direito e coloquei do lado esquerdo. Né? E peguei toda a parte aqui, ó. Na verdade, só tinha o zero que estava do lado esquerdo e coloquei do lado direito. Zero você não precisa mudar o sinal, porque mais zero, menos zero não vai influenciar em nada. Mas aqui a gente muda o sinal, ó, porque mudou de lado, então vai ficar 5t ao quadrado menos 50t igual a zero. Aí como é que uma das maneiras de resolver essa equação é a gente colocar a letra t em evidência, porque a gente tem t ao quadrado e tem t. Então fica assim, ó, t, aí você abre um parêntese, 5t, aí menos, aí aqui, ó, 50. Fecha parêntese, igual
a zero. Por que eu posso fazer isso? Porque se eu multiplicar aqui, ó, t vezes 5t, eu vou ficar com 5t ao quadrado. Aí se eu multiplicar aqui t vezes menos 50, eu vou ficar com menos 50t. Então eu volto para a mesma coisa. Como isso é uma equação, então a gente vai ter duas possibilidades aqui de isso ser igual a zero. Uma das possibilidades eu vou chamar aqui, ó, de t1. Então vamos supor aqui t1. Esse t1 vai ser esse primeiro t aqui. Então, para isso aqui, para essa equação dar zero, esse t aqui, ó, esse t do lado de fora tem que ser zero, né? Uma das opções. Como é a equação de segundo grau, vai ter duas respostas. Então, uma alternativa, né, que eu estou chamando de t1 para essa equação dar zero é esse t do lado de fora ser zero. A outra opção é o que está dentro aqui, ó, do parêntese ser igual a zero. Então, a gente vai ter também 5t menos 50 igual a zero. Então, ó, a gente caiu aqui nessa parte de baixo em uma equação do primeiro grau. Eu vou pegar esse 50 que está negativo do lado esquerdo e vou colocar ele do lado direito. Quando ele mudar de posição na igualdade, na equação, ele vai mudar o sinal. Então, a gente vai ficar com 5t igual a 50. Por quê? Porque ele mudou de lado. Como a gente quer saber o valor apenas de t, o que é que a gente faz? Pega t igual a 50 e divide por 5. Passa esse 5 que estava multiplicando aqui perto do t, passa aí dividindo. Então, vai ficar t igual a 10 segundos. Então, a gente já encontrou aqui, ó, o tempo que ele leva para atingir o solo, né? Deixa eu ver aqui a pergunta de novo. O instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Então, o instante foi de 10 segundos. Já encontramos o instante, né? Instante. Deixa eu botar aqui. Mas eu acho que não precisa nem colocar o nome instante. Eu vou separar aqui. A gente já encontrou o instante. Ele quer também o quê? Ele quer a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Então, vamos lá. Para a velocidade, a gente tem aqui, ó, qual é a equação da nossa velocidade? A equação da velocidade é v igual a 50, essa daqui, ó, é v igual a 50 menos 10t. Então, vamos lá. A equação da velocidade, nós vamos ter v igual a 50, v igual a 50, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, menos 10t. Como eu quero saber a velocidade com que atinge o solo, e eu sei que o tempo até atingir o solo é de 10 segundos, né? Leva 10 segundos para atingir o solo, então eu vou pegar esse 10 aqui e vou substituir na equação. Então vai ficar, você pode até escrever assim, o V10, que é para dizer que está colocando o tempo igual a 10 segundos, é igual a 50 menos 10 vezes 10. Então, aqui, ó, V10, né? Velocidade no tempo de 10 segundos é igual. Aí, repete aqui, ó, 50. Aí, menos e multiplica aqui, ó. 10 vezes 10 é 100. Fácil demais, né? Então, vai ficar aqui, ó, V10 igual... Isso aqui é um 10, viu, pessoal? V10 igual 50 menos 100 é igual a menos 50. Aí, menos 50 o quê? Metros por segundo. E encontramos a nossa resposta aqui na letra E. Deixa eu ver aqui a pergunta para a gente ver aqui essa resposta. Então, aqui, ó, o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Aí vejam só, se a gente não levar em consideração o sinal, esse sinal aqui de menos está dizendo o seguinte,
que ela está em sentido oposto ao sentido, esse objeto está se movimentando em sentido oposto ao sentido positivo que a gente adotou. Se a gente levar em conta só o módulo da velocidade, então o módulo da velocidade vai ser só 50. Então ela atinge o solo com a velocidade de 50 metros por segundo. Aí observem o seguinte, que a velocidade em módulo, né? A velocidade com que ela sai, que no início era de 50, né? A velocidade inicial, é a mesma velocidade com que ela atinge o solo. Ou seja, ela sai com a velocidade de 50 metros por segundo e na volta ela atinge o solo com a velocidade de 50 metros por segundo. Outra coisa aqui interessante, o tempo de subida no ponto máximo é o que? É de 5 segundos. A gente calculou aqui, deixa eu ver, o tempo de subida, né? Na altura máxima. Letra B, é de 5 segundos. Observem que o tempo que ela bate no solo é de quanto? 10 segundos. Ou seja, o tempo que esse objeto leva para subir até o ponto máximo é o mesmo tempo que ele gasta até descer ao ponto mínimo, né? Então, ele levou 5 segundos para subir até o ponto máximo e levou também 5 segundos para descer até o ponto mínimo. Então, totalizando o tempo de 10 segundos. Eu deixei aqui uma questão para que vocês coloquem em prática isso que a gente fez aqui. Tem muita conta, então vocês vão fazendo com paciência. A questão é bem parecida, viu? Essa questão aqui, ó. Aí eu peço, igual eu fiz lá no exemplo, eu peço as funções horárias do movimento, o tempo de subida. Aí lembrando, né, esse tempo aqui de subida é para a altura máxima. Aí você lembre-se disso, a altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Né? Aí a altura máxima atingida, aí você pega o tempo que encontrou lá para atingir a altura máxima e coloca. Vai ser tudo bem parecido com a questão que eu resolvi. É só você ter um pouco de paciência, prestar atenção que você consegue fazer essas contas. E até a próxima aula.